Protocolado mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para cancelar trocas de integrantes da Comissão de Constituição e Justiça após denúncia contra presidente Michel Temer. Você vai ver também. Discussão e votação do parecer do relator, marcada para começar amanhã na CCJ, deve se estender até sexta-feira. Impedido de presidir sessão para votação de reforma trabalhista, Eunício Oliveira determina desligamento de luzes e microfones do plenário. Ministério Público pede arquivamento de investigação contra o ex-presidente Lula por obstrução de justiça. 6 pessoas são denunciadas na Bahia por fraudes contra o Banco do Nordeste, que totalizam 7 milhões de reais. STJ decide que cobrança de dívidas contraídas em países onde os jogos de azar são legalizados pode ser feita por meio de ação judicial aqui no Brasil. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. As lideranças no Senado negociam a retomada da sessão de votação da reforma trabalhista. A reunião foi suspensa no começo da tarde. A iluminação e os microfones foram cortados. O plenário ficou às escuras. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, determinou o encerramento da sessão depois que a mesa foi ocupada por senadores contrários a alguns pontos da reforma trabalhista. A reforma modifica a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que é de 1943. O texto foi enviado ao Congresso Nacional no ano passado. Já passou pela Câmara dos Deputados. E agora, caso o Senado aprove o texto em plenário, pode estar na reta final. Segundo a proposta, os acordos coletivos têm força de lei e podem regulamentar, por exemplo, a jornada de trabalho até 12 horas, dentro do limite de 48 horas semanais, incluindo horas extras. Patrões e empregados também podem negociar banco de horas, participação nos lucros e resultados, intervalo e plano de cargos e salários. As férias podem ser tiradas em até 3 vezes e não mais 2. Um dos períodos não deve ser inferior a 14 dias. Os outros não podem ser menores do que 5 dias. Não podem ser discutidos o salário mínimo, 13º, fundo de garantia, licença maternidade, seguro-desemprego e benefícios previdenciários. A proposta regulamenta o chamado home office, ou seja, trabalho em casa. Hoje isso não está previsto na CLT. A contratação de autônomo não é considerada vínculo empregatício, ainda que haja exclusividade e continuidade. O texto permite que gestantes e lactantes trabalhem em local insalubre, desde que haja autorização de um médico. A multa para o empregador que mantiver empregado não registrado passa de um salário mínimo regional para R$ 3.000. O pagamento da contribuição sindical deixa de ser obrigatório. Se for aprovada no Senado sem modificação, a proposta de reforma trabalhista vai para a sanção do presidente da República. Agora, se houver mudança, o texto terá que voltar para a Câmara dos Deputados. E depois de quase 4 horas com as luzes apagadas no plenário do Senado, elas foram reacesas por volta de 4h30 da tarde. Como a mesa diretora permanece ocupada por senadoras há mais de 6 horas, existe a proposta de que a sessão seja realizada em outro local nas dependências do Senado. As senadoras querem obstruir a votação do projeto de lei que modifica artigos da CLT. A Câmara dos Deputados vive a expectativa pela discussão do parecer do deputado Sérgio Sveiter sobre a denúncia da PGR contra o presidente Michel Temer. Os debates começam amanhã de manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Deve durar mais de 40 horas a discussão na CCJ do parecer do relator sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva. A primeira reunião foi convocada para esta quarta-feira às 11 da manhã. Todos os 66 membros efetivos da comissão e os respectivos suplentes, além de 40 deputados não membros, terão direito à fala conforme foi acordado com líderes partidários. Se todos quiserem fazer considerações, a discussão pode terminar somente na quinta ou sexta-feira.
Pela manhã, alguns deputados apresentaram um parecer alternativo ao do relator Sérgio Sveiter, recomendando que não seja autorizado pela Câmara o prosseguimento da denúncia. Diante das trocas de deputados na CCJ, parlamentares de oposição decidiram protocolar mandado de segurança no STF. O pedido é para que o colegiado volte com a mesma composição antes da chegada da denúncia à comissão. 17 remanejamentos já foram realizados na CCJ desde o dia 26 de junho. Concluída a votação na CCJ, o parecer será lido no plenário da Câmara e incluído na ordem do dia da sessão seguinte. Encerrada a discussão, o regimento interno prevê que o parecer será submetido à votação nominal. Para que a Câmara autorize a investigação contra o presidente Temer, são necessários votos de 342 dos 513 deputados. Caso seja aprovada, o STF estará autorizado a aceitar a denúncia. Se não for atingido o número necessário, a tramitação é interrompida enquanto ele estiver no exercício do mandato. O resultado é comunicado à presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, pelo presidente da Câmara. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Pacheco, protocolou há pouco o requerimento solicitando que seja prorrogado em 3 sessões o prazo para que o colegiado conclua a análise da denúncia contra o presidente Michel Temer. Se o pedido for acatado, a CCJ tem até a próxima segunda-feira para concluir a votação da denúncia. Uma empresa de segurança e transporte de valores de Mato Grosso do Sul vai ter que indenizar em R$15 mil um vigilante que era obrigado a urinar dentro de recipientes plásticos quando estava trabalhando. Quem tem os detalhes é o repórter Anderson Conrado. Boa noite, Anderson. Boa noite, William. Boa noite a todos. O empregado não tinha autorização para ir ao banheiro quando estava trabalhando no carro forte. Por causa disso, o relator do caso na 8ª turma do TST, ministro José Roberto Freire Pimenta, entendeu que as condições de trabalho eram precárias e sem garantia de direitos humanos mínimos. O relator propôs, então, o aumento do valor de indenização fixado pelo TRT da 24ª Região de R$2 para R$15 mil. Na turma, a decisão foi unânime, mas a empresa já entrou com recurso que ainda não foi analisado. William. Obrigado, Anderson. O Ministério Público Federal na Bahia denunciou 6 pessoas por fraudes contra o Banco do Nordeste. Os bens dos acusados já foram bloqueados pela Justiça para cobrir o prejuízo aos cofres públicos de mais de R$7 milhões. O dinheiro foi concedido pelo Banco Nordeste para a suposta construção de 2 barcos de pesca para uma cooperativa em Itacaré, mas apenas uma embarcação foi entregue. O Ministério Público Federal da Bahia apresentou a denúncia e a Justiça determinou em medida cautelar o bloqueio de valores dos envolvidos com a fraude. De acordo com a denúncia, em 2010, o presidente da Cooperativa Mista de Pesca de Itacaré, Agnaldo Farias, pediu ao Banco do Nordeste mais de R$5 milhões em financiamentos. Com a ajuda de 2 gerentes bancários, conseguiu a dispensa irregular do pagamento do seguro. Ainda de acordo com o MPF, a cooperativa estava inativa, mas com o apoio de outros envolvidos na fraude, foi possível conseguir pareceres falsos para confirmar a existência da associação de pesca. Até notas fiscais foram forjadas para comprovar a suposta construção dos barcos. O MPF pede a pena de 2 a 6 anos aos denunciados. O Ministério Público Federal em Brasília pediu à Justiça Federal o arquivamento do procedimento investigatório criminal que apurava se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria atrapalhado as investigações da Operação Lava Jato. A suposta tentativa de Lula de prejudicar o trabalho dos investigadores foi informada pelo ex-senador Delcídio do Amaral em acordo de colaboração premiada. Delcídio afirmou ter sido convidado, juntamente com os senadores Edson Lobão e Renan Calheiros, para uma reunião no Instituto Lula, em São Paulo, em 2015, com o objetivo de impedir o andamento da Lava Jato. O procurador da República, Ivan Cláudio Marques, responsável pela investigação, concluiu que o ex-presidente Lula não cometeu obstrução de justiça. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. STJ decide que cobrança de dívidas contraídas em países onde os jogos de azar são legalizados pode ser feita por meio de ação judicial aqui no Brasil. A gente volta já já. A cobrança de dívidas contraídas em países onde os jogos de azar são legalizados pode ser feita por meio de ação ajuizada pelo credor aqui no Brasil. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Muitos jogos de azar são proibidos no país,
como, por exemplo, o pôquer, o bingo, a roleta e as máquinas caça-níqueis. Mas esses jogos são liberados em vários outros países. E quando um apostador perde dinheiro fora do Brasil, ele pode ser cobrado aqui na Justiça. Foi o que aconteceu com um jogador brasileiro que teria feito uma dívida no valor de $1 milhão em um cassino dos Estados Unidos. A casa de jogos entrou com uma ação para cobrar o pagamento. Em defesa, o apostador alegou que foi convidado a participar de um torneio de pôquer realizado pelo cassino em março de 2011 e que assinou diversos documentos que tornariam os créditos apostados apenas fictícios e que a dívida seria, portanto, inexistente. Os argumentos não foram aceitos nem em primeira, nem em segunda instância. O caso chegou ao STJ e os ministros da terceira turma entenderam que a cobrança pode ser feita se o jogo for legalizado no local onde foi praticado. O ministro relator do caso, Vilas Boas Cueva, lembrou que a ação foi ajuizada no Brasil por causa do domicílio do réu, mas que a dívida foi feita no estado de Nevada, onde a exploração do pôquer é legal. O relator também destacou que, no Brasil, excepcionalmente, alguns jogos de azar são autorizados pela União e que, por isso, é razoável o pedido de cobrança. Você faz uma dívida no exterior, ela pode ser cobrada aqui sim. Até porque uma dívida no exterior, ela é precedida de celebração de contratos. Existem contratos que é celebrado entre as partes e depende também das convenções entre os países, das convenções internacionais, entre as partes do país em que foi celebrada essa dívida. Então pode ser cobrado sim. A turma deu parcial provimento ao recurso para reabrir a instrução probatória e permitir que fossem produzidas provas. Segundo a defesa, o jogador teria sido convidado devido à sua habilidade no pôquer e seria um chamariz para que outros jogadores participassem. E os supostos vales assinados no valor de $1 milhão valeriam apenas para jogos preliminares, para fins de qualificação, sem pretensão de lucro. A STJ revoga liminar que suspendia concurso para cartórios em Pernambuco. O edital para tabeliães escolherem cartórios de registro ou de notas em Pernambuco foi suspenso após uma lei estadual de 2011 ter desmembrado repartições que funcionavam juntas e feito concurso para preencher as vagas. A Associação dos Notários e Registradores do Estado entrou com um mandado de segurança na Justiça Pernambucana, questionando a validade do voto de um dos desembargadores sobre o desmembramento dos cartórios. O ministro Og Fernandes, do STJ, analisou o caso e destacou que o pedido central do mandado é a declaração da inconstitucionalidade da lei estadual e, nesse caso, deve ser aplicada a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Por isso, de acordo com o magistrado, o recurso deve ser negado e a liminar que suspendeu o concurso cassada. Com a decisão do STJ, o Estado pode dar prosseguimento ao certame, que já está em fase final. Durante o recesso forense, o expediente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral e o atendimento ao público no tribunal estão reduzidos. No recesso forense, ocorre também um revezamento na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Até o dia 19 de julho, o ministro Tarcísio Vieira ocupa o cargo. Entre os dias 20 e 24 de julho, o ministro Luiz Fux fica na presidência do tribunal. E no dia 25 de julho, o presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, volta a comandar o TSE. A sessão de abertura do segundo semestre judiciário de 2017 aqui no TSE está marcada para o dia 1º de agosto, terça-feira, às 7 horas da noite. O nome próprio, normalmente escolhido pelos pais, nem sempre agrada. Quando eles causam humilhação ou constrangimento, é possível mudar o registro civil. Nosso nome nos acompanha durante toda a vida, mas nem todo mundo gosta dele. De acordo com este tabelião, quando o nome causa constrangimento, é possível recorrer à justiça para pedir a alteração do registro civil. Há várias pessoas que já estão registradas com nomes que elas não estão satisfeitas com esses nomes, né? Realmente causa algum constrangimento, causa algum ridículo na pessoa e ela entra na justiça. Uma vez que ela entra na justiça e prova, né, que teve esse problema com o nome, a justiça autoriza mudar e
ordena que nós, os cartórios, e vá lá e altere o nome dessa pessoa. Ele diz que é muito comum que pessoas que têm o nome terminado em it ou imar pedirem a alteração do nome. Por exemplo, sei lá, Luzete, Zete, as pessoas não conseguem definir se é um nome masculino ou feminino. E por causa disso, normalmente as pessoas têm esses nomes e elas querem mudar para um nome que fique mais definido se é masculino ou feminino, né? Luzimar ou Lucimar, Luzimar também são nomes que não definem muito se a pessoa é masculina ou feminina e normalmente essas pessoas também querem mudar os seus nomes. Rafaela nasceu homem, mas sempre se reconheceu como mulher. Em 6 meses, ela conseguiu na justiça a alteração do nome. Para ela, a mudança foi uma vitória, já que sofria muito preconceito por ter um nome masculino. Uma grande vitória, que hoje em dia eu vou aonde eu quero ir, pego meu documento, mostro, não tenho vergonha. Não tenho, sabe, um orgulho mesmo, uma grande vitória para a gente transexual. O que ainda não é possível, muitas pessoas pensam que é possível, é chegar num cartório de registro civil e se ele é homem que é um nome feminino, ou feminino que é um nome masculino, simplesmente alterar esse nome no cartório sem passar na justiça. O nosso entendimento, o entendimento dos cartórios, é que nós só podemos fazer isso se houver uma lei específica ou a nossa corregedoria do Tribunal de Justiça ou o CNJ teria que baixar um provimento dizendo que agora nós podemos fazer isso mediante a mera declaração das pessoas. Então, enquanto o CNJ não baixar um provimento dizendo que os cartórios podem mudar o nome das pessoas, o nome social, pela mera declaração da pessoa, enquanto isso nós não estamos fazendo. A repórter Ana Paula Ergang tem outras informações sobre o assunto. Oi, Ana Paula, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. E para falar mais um pouco sobre essa questão da mudança de nome, eu converso agora com o advogado Hugo Almeida. Doutor Hugo, boa noite. Então, para mudar de nome, a pessoa precisa ir à justiça. E se esse pedido não for devidamente justificado, o juiz pode até negar. Sim, existem algumas possibilidades, né, que justifica a alteração do nome e existe possibilidades também de não alterar o nome fora da justiça. Às vezes o caso simples de um erro de grafia, o cartório escreveu errado o nome, já permite o reconhecimento pelo cartório e a alteração do nome extrajudicial, mas a maioria dos casos judicialmente tem que fazer o pedido para o juiz. E para fazer essa mudança, é preciso que a pessoa passe por algum tipo de constrangimento pelo nome? Sim, existe quando pede a alteração do nome pela situação de ridículo, um nome muito diferente que causa um constrangimento à pessoa, pode justificar para o juiz esse pedido, não significa o mesmo que uma insatisfação do nome. Tem a pessoa que não é contente com o nome, mas ele é um nome normal, ou às vezes é um pouco mais diferente, mas não é um nome que causa um constrangimento. O juiz, nessa situação, não autoriza o nome. Tem que realmente causar um constrangimento à pessoa. E o apelido? A pessoa pode pedir que esse apelido seja incorporado ao nome, mesmo que ela não seja uma pessoa famosa? Sim, existe essa previsão na lei, né? Uma pessoa que ela é mais reconhecida pelo apelido do que pelo nome, e apresentando essa situação ao judiciário, o juiz pode autorizar sim que o apelido dele seja incluído ao nome, e ela passa a ser chamado civilmente pelo apelido. E um estrangeiro que se naturalizou brasileiro e tem um nome que é de difícil pronúncia, ele consegue essa alteração, doutor? Sim, isso daí é mais uma previsão da lei, né? Um estrangeiro que venha morar no Brasil, se torna naturalizado, ele pode sim recorrer ao judiciário devido ao nome dele. Às vezes tem nomes que a gente não é acostumado a pronunciar e tem muita dificuldade e ele precisa dessa alteração para facilitar a vida dele, né? Ele tem uma convivência mais normal no nosso país, com um nome tão diferente. E outra hipótese de adoção, de alteração do nome, é no caso de adoção, em que até o primeiro nome da criança pode ser alterado. Exatamente. A adoção existe, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a previsão que, primeiramente, o sobrenome dos pais já é obrigatoriamente incluído no nome daquele menor, daquela pessoa a ser adotada. E chega a existir também a possibilidade da alteração do nome completo da criança. Mas isso tem que ser avaliado caso a caso, para ver se é adequado, né, à criança, para ver se não vai trazer nenhum problema a ela. Às vezes ela já é acostumada com o nome, prefere ser chamada pelo nome dela mesmo, mantém-se. Mas dependendo da situação, às vezes é mais aconselhável
viável até alterar o nome, porque desvincula a situação que ela vivia anteriormente e ela passa a conviver com um nome novo, inicia uma vida nova, né? Isso às vezes é mais indicado e a lei permite sim esse tipo de alteração. Ok, muito obrigada pelas informações, doutor Hugo. William, volto com você. Obrigado, Ana Paula. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, saiba onde é proibido estacionar o veículo e quais as punições para quem decide parar em local indevido. A gente volta em instantes. Parar o carro em local proibido é infração que pode ser considerada gravíssima, com multa de até R$ 293. Mesmo assim, o que se vê é muito motoristas desrespeitando a lei. Só no Distrito Federal, desde janeiro, foram mais de 115 mil infrações. Flagrantes como este não são raros. Nem a placa intimida o condutor que estacionou em local proibido. Aqui, o desrespeito é com a reserva de vagas para carros oficiais ou para idosos e deficientes. Nem o gramado foi poupado. Irregularidades que acontecem em qualquer cidade do Brasil. Os principais locais determinados como proibidos para estacionamento pelo Código de Trânsito Brasileiro são esquinas e a menos de 5 metros da borda do alinhamento da via transversal, na frente de hidrantes de incêndio, em passeio ou sobre faixas destinadas a pedestre ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais ou jardim público e em fila dupla. A sinalização de trânsito, a definição de onde é e onde não é estacionamento compete aos órgãos de trânsito. O que o Código Nacional de Trânsito, a legislação federal estabelece, são aqueles locais de senso comum. Ele não pode impedir a circulação de veículos e não pode obstruir uma via pública com carro estacionado. Em ambos os casos, ele está sujeito a ser multado e até ser guinchado, dependendo da situação. Segundo o Detran, estacionar em local proibido é uma das infrações de trânsito mais comuns. Só neste ano, no Distrito Federal, mais de 115 mil motoristas foram multados, número bem superior ao de 2016, quando foram aplicadas cerca de 84 mil multas. Esta infração varia de leve até gravíssima e a multa pode chegar a R$ 293. O principal fator que o condutor deve observar é a fluidez na via. Mesmo em locais onde não existe uma placa ou uma sinalização no chão, é importante que ele verifique se o veículo dele não vai atrapalhar a mobilidade, a fluidez, tanto de ciclistas, pedestres e principalmente dos demais veículos. As tecnologias estão cada vez mais presentes no judiciário. Uma ferramenta que tem agilizado o andamento processual é o aplicativo WhatsApp. O Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo tem usado o aplicativo como meio de produção de provas e até para fechar acordos. O acordo, comemorado no grupo de WhatsApp, foi fechado depois de 3 dias de conversas pelo aplicativo. Eram 4 participantes, os advogados de cada lado, o juiz do trabalho e a assistente do magistrado. O grupo foi criado por sugestão do juiz Vinícius Rezende, logo após a audiência de instrução em São Bernardo do Campo. Eles se reuniram em audiência apenas para homologar o acordo. As partes são relativamente próximas de um acordo e, para evitar dispensar as partes e eventualmente não chegar na conciliação, a ideia foi a gente continuar com o contato, continuar conversando, só por meio de um grupo de WhatsApp. Para acompanhar as plataformas digitais, a Justiça do Trabalho tem usado o aplicativo de troca de mensagens ainda como um meio de produção de provas. Podem ser textos, áudios, fotos ou vídeos que são juntados aos autos e ajudam no processo. A juíza Laura Benda já julgou casos no TRT da 2ª Região em que havia provas retiradas do WhatsApp. A maior parte delas são conversas por escrito. Aí normalmente eles tiram print das telas e juntam os prints ao longo das petições. Mas há casos de áudios também. Vídeos eu ainda não julguei por WhatsApp, só vídeos gravados aí por celular, esse tipo de coisa. O novo Código de Processo Civil traz uma série de mudanças e confere uma nova dinâmica para o processo civil no Brasil. O Saber Direito desta semana é sobre atos processuais do novo CPC. O professor Alexander Augusto, especialista em Direito Processual Civil, fala sobre forma e lugar, tempo e prazo, comunicação dos atos processuais e nulidades.
Ao longo das aulas, você vai também ver qual é a diferença entre citação e intimação. Não perca nas aulas do Saber Direito, de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã e às 11h30 da noite. E uma última informação, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, já está ocupando cadeira da mesa diretora do Senado, após ter sido impedido por um grupo de senadores durante toda a tarde. Elas queriam obstruir votação de reforma trabalhista. As discussões foram iniciadas há poucos instantes, depois de terem sido interrompidas por quase 7 horas. Neste momento, senadores apresentam considerações sobre o assunto em plenário. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.